Alves Moraes, de Brasil, se encuentra presente. Tendrá en esta oportunidad bien desarrollar el tema Derecho Digital y Proceso Electrónico. La autora Daniela Alves Moraes posee una graduación en Derecho por la Universidad Federal de Groenlandia, es maestrada, magíster en Derechos Colectivos y Ciudadanía por la Universidad de Ribeirão Preto y doctorado en Derecho por la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo. Es profesora de la Universidad Estadual de Minas Gerais y coordinadora del curso de Derecho en la UMG. Tiene experiencia en áreas de Derecho y con énfasis en Derecho Procesal Civil. Bienvenida, preciosa doctora. Tiene 10 minutos para su presentación. Adelante. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer o convite, toda a organização do evento, na pessoa do professor Jorge. Estou muito honrada de poder participar. E na universidade, eu desenvolvo uma pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa lá, sobre desenvolvimento sustentável e acesso à justiça. E dentro desse grupo, a gente estuda bastante sobre direito digital e processo eletrônico. Então, eu gostaria de propor discussão sobre o impacto do ambiente digital e da tecnologia no direito. Queria discutir um pouquinho sobre o que os doutrinadores vêm chamando de virada tecnológica no direito processual. Sempre lembrando que a gente parte da concepção do processo, do estudo do processo, como garantia fundamental, aplicado sempre no sentido, gente, de garantir os direitos fundamentais, a defesa da democracia e sempre com o conceito mesmo do professor Patsalari, né? O processo, ele é um procedimento que se desenvolve em contraditório efetivo. Modernamente, o processo civil, a gente pode afirmar que ele passou por 3 grandes viradas. A sua constitucionalização, após a Grande Guerra, depois a virada cognitiva, que já foi muito bem explicado pelos professores que passaram anteriormente, principalmente o professor Pablo, e mais recentemente, há cerca de mais ou menos 20 anos, a gente está passando pela virada tecnológica, e que viu também o seu crescimento exponencial durante a pandemia. Hoje em dia, a gente vivencia a digitalização da vida, né? Na verdade, nossas escolhas, até nossas escolhas eleitorais, às vezes, democráticas, é tudo feito por meio da digitalização, do nosso conhecimento, da nossa análise de dados. No começo dos anos 2000, quando o Google estava em decadência e se tornando mais ou menos um simples buscador, ele descobriu a utilização dos algoritmos, o uso de dados para aprimorar a experiência a princípio de consumo. E foi o que aconteceu, os doutrinadores começaram a chamar, né, de capitalismo de vigilância. Hoje em dia a gente faz uma simples busca sobre uma viagem e de repente já aparece para a gente um monte de outros sites mostrando lugares para visitar nesse lugar, roupas para comprar que vão se adequar mais ao clima da cidade que a gente quer visitar, objetos de viagem. Então, essas abordagens tecnológicas, esses tratamentos de dados, eles podem sim, não só ajudar na experiência de consumo, nas experiências de escolha de vida da gente, mas também pode promover uma melhoria no judiciário e nas inúmeras atividades de gestão burocrática durante o procedimento. No Brasil, a gente tem bons exemplos, como, por exemplo, o projeto Mandamus, do Tribunal de Justiça de Roraima, no cumprimento de mandado de citação, classificação de recursos, que são os projetos Victor, do STF, Atos, do STJ, e mais recentemente, que foi lançado agora em junho, o Vitória, do STF também. Agendamento de audiência, publicação de acórdão, certificação de juntada de mídias, uma série de automação de trabalhos burocráticos vem sendo feitos no Brasil. E a gente tem que ter muita atenção também que hoje em dia não se mostra mais possível acreditar que o sistema processual tradicional e as nossas atuais legislações, que foram pensados dentro de uma versão ainda muito tradicional de abordagem das litigiosidades, que eles vão conseguir a contento o nosso devido processo constitucional atual e obtenção de direitos para cada cidadão. Não é novidade nenhuma que a tecnologia ela tem sim a capacidade de mudar as sociedades ao interagir com o ser humano. Gera novos comportamentos, novas soluções para problemas antigos, mas ela também traz problemas e conflitos diferentes, conflitos novos. Atualmente, a gente pode tomar como exemplo
os benefícios, as benesses que decorrem do aumento do fluxo de informação que a gente tem acesso, propiciado pelas redes sociais. Mas, por outro lado, a gente também tem alguns impactos negativos decorrentes da sua utilização, que foi o grande aumento da polarização política, no nosso caso brasileiro, e também a divulgação em massa de fake news, de notícias que nem sempre são apuradas, que não estão cobertas, né, que não são checadas. O avanço da tecnologia, ele gera assim, um encantamento por força dos impactos de eficiência e do fato das plataformas e redes sociais gerarem satisfação, cada vez mais maior engajamento. No entanto, quando a gente percebe que os seus instrumentos eles podem viabilizar novos modos de moldar o comportamento de consumidores e de cidadãos, cabe a nós, juristas, refletir e fomentar o aprimoramento de instrumentos de controle, de regulamentação, melhor dizendo, de modo a dimensionar os riscos que o seu emprego, o seu mau emprego ou o seu bom emprego pode gerar para o Estado de Direito e as relações sociais. A virada tecnológica do direito processual, ela tem o seu eixo interpretativo numa justiça digital centrada no ser humano. Ela busca, mediante uma fusão de conhecimento e novas tecnologias, analisar os conflitos e os litigantes, permitindo a construção de designs hábeis às necessidades do cidadão, e que possa ser mais intuitiva, convidativa e adequada para a solução de conflitos, uma verdadeira revisão da nossa percepção de um modelo de acesso à justiça multiportas. A gente tem vários exemplos de como essa virada tecnológica ela pode ajudar na resolução de conflitos. Em particular, eu gostaria de trazer um exemplo para a gente do Brasil. Né? No Brasil, a gente tem uma plataforma de auxílio ao consumidor que é muito interessante, o consumidor.gov.br. Através dessa plataforma, o consumidor vai entrar, vai se cadastrar, ele vai ter uma série de informações quanto aos seus direitos, ele vai ter uma análise de dados de várias empresas são cadastradas. O consumidor entra, vê se aquele tem problema está cadastrada, ele vai ter acesso à informação, vai ter várias perguntas suas respondidas, vai ter acesso também à informação aos seus direitos, e na maioria das vezes ele consegue resolver os seus conflitos num curto prazo, né, sem ter o desgaste, às vezes, o trabalho de procurar o Poder Judiciário, de uma forma muito intuitiva. Agora, gente, de forma bastante inovadora, um dos nossos tribunais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ele implementou a junção entre o processo eletrônico e a plataforma de auxílio ao consumidor. Com essa novidade, o usuário que ingressar com uma ação judicial contra uma das empresas que estão cadastradas na plataforma, ele pode tentar uma negociação online, sem que isso atrase ou interfira no andamento do seu processo judicial. Essa facilidade oferecida ao consumidor, ela só foi possível através da implementação de novas tecnologias e de inteligência artificial no direito. Claro que tem que ser realizado, gente, com muita parcimônia, na medida da necessidade, né? Porque tem custos de implantação, melhor dizendo, manutenção do projeto, entre outras dificuldades, que a gente precisa melhorar muito a gestão, mudar o foco na gestão dos tribunais. A gente também não pode negligenciar os dilemas e a carência de cidadania digital de parcela da população, que provém da falta de equipamento, falta de letramento digital e falta de conexão de qualidade para uma parcela muito sensível da população. A gente está diante, atualmente, de possibilidades ilimitadas, né, que a tecnologia, em especial com o uso da inteligência artificial, vai ofertar, mediante a busca de análise automática de dados, dos conflitos, dos modos dos litigantes, como que é melhor para se alcançar efetivamente um acordo. Esses padrões que a gente tem acesso agora com o uso da inteligência artificial, que são pesquisas que a gente não conseguiria fazer num tempo tão rápido, com tanto acesso a dados, eles vão incluir importantes lições sobre o cidadão em conflito, seus hábitos, suas estratégias, e mesmo a prevenção de novos conflitos. Vai ser possível delinear novos procedimentos que serão adaptados, transformados por essas tecnologias. Obviamente, para que a gente possa colher todos os benefícios, a gente precisa mitigar os riscos
né, torna-se imperativa as abordagens regulatórias, que impeçam, né, que sejam ampliadas as desigualdades que a gente já enfrenta no nosso sistema de justiça. Por isso a importância de se debater essa virada tecnológica no ambiente acadêmico, no ambiente de estudo. A gente precisa forjar a implementação, sim, de novas tecnologias, mas também pesquisando a arquitetura de escolhas e construir respostas que serão adequadas normativamente, que serão corretas e que serão capazes de potencializar o acesso à justiça, capaz de mitigar, né, as desigualdades sociais e jurídicas que hoje a gente enfrenta. Esse debate ele precisa ser desenvolvido coletivamente pela comunidade jurídica, né? A gente não pode simplesmente se encantar com a perseguição de eficiência, que é tanto divulgada pelas Big Techs, porque a gente precisa realmente, fundamentalmente, pensar num devido processo constitucional tecnológico. Como bem disse a ministra Rosa Weber, né, no lançamento da vitória do STF, a tecnologia, gente, ela deve ser empregada a serviço das pessoas e nunca o contrário. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a minha participação no evento e tão interessante que fomentou tanto essa discussão. Muito obrigada pela participação. Agradecemos la importante participación de la doctora Daniele Alves Moraes y esperamos contar con su valiosa participación en una próxima oportunidad. Muchos saludos, profesora.